E aí, gigantes, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Colina News, o canal que traz as notícias mais quentes do nosso amado Vascão. Estamos aqui para contar tudo o que está rolando na colina mais famosa do Brasil. Mas antes de começar, já sabe, né? Dá aquele like esperto, curte o vídeo e bora compartilhar com a galera vascaína para fortalecer nosso canal e nos ajudar a crescer. Agora, sem enrolação, vamos ao que interessa, as notícias do Gigante da Colina. Com a suspensão de Gabriel Peck devido ao terceiro cartão amarelo, Luca Orellano teve uma nova oportunidade como titular no clássico contra o Botafogo, porém não correspondeu às expectativas. O argentino, cuja transferência custou quase 16 milhões de reais, está demorando a se destacar no Vasco. Orellano sempre gera muita expectativa, considerando seu estilo de jogo, posição e os valores envolvidos na negociação. No jogo contra o Botafogo, ele atuou pela direita, sua posição preferida, mas se mostrou previsível quando acionado. Os raros momentos de perigo no Vasco não passaram por seus pés. Desempenho de Orellano contra o Botafogo. Nenhuma finalização. 15 passes, 9 completos e 6 incompletos. 60% de precisão nos passes. Uma falta cometida. 2 faltas recebidas. 2 desarmes. 2 tentativas de drible, uma bem-sucedida e outra mal-sucedida. 1 cartão amarelo. Orellano foi o único atacante titular do Vasco que não finalizou no jogo. Pedro Raul, Alex Teixeira e Figueiredo chutaram ao menos uma vez ao gol. Ele foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo por Ryan. Essa foi a segunda vez que o argentino começou como titular desde que chegou ao Vasco. Coincidentemente, foi o segundo clássico consecutivo, sendo que a primeira oportunidade foi na derrota para o Flamengo no início de maio, pela 9ª rodada do Brasileirão. Naquela ocasião, ele foi substituído no intervalo. Além dessas 2 partidas, Orellano entrou em campo em outros 12 jogos, todos como substituto no decorrer do segundo tempo. Desde sua chegada ao Vasco, ele acumulou 319 minutos em campo, mas ainda não marcou gols nem deu assistências. Atualmente, o argentino é reserva de Gabriel Peck. No início do ano, o Vasco pagou 3 milhões de dólares, cerca de 15,8 milhões de reais na época, por 60% dos direitos econômicos do jogador, de acordo com informações divulgadas pelo Vélez, seu ex-clube. No contrato, o clube cruzmaltino ainda pode ser obrigado a comprar mais 25% dos direitos de Orellano, caso ele cumpra 2 metas. 12,5% se ele completar 27 partidas. 12,5% se ele completar 60 partidas. O Vasco pagará 625 mil dólares, 3,3 milhões de reais, por cada meta alcançada. Isso significa que o valor total da compra de Orellano pode chegar a aproximadamente 22,4 milhões de reais. Aí, meu amigo. Quer dar um upgrade na performance naquele momento mais íntimo e se sentir um gigante nas 4 paredes com um produto inovador? Eu tenho a solução para você no link na descrição. Voltando ao assunto. O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, está de olho em reforços para a temporada e pode estar próximo de anunciar uma importante contratação. Segundo informações, o meio-campista Léo Cittadini, atualmente no Atlético Paranaense, é um dos alvos da equipe cruzmaltina. Léo Cittadini, nascido em Rio Claro e naturalizado italiano, é conhecido por atuar como volante e tem se destacado nas últimas temporadas. Primo de Antônio Roque Cittadini, ex-vice-presidente do Corinthians, Cittadini chegou ao Atlético Paranaense em janeiro de 2019 e teve uma trajetória marcante no clube. Durante sua passagem pelo Atlético, Cittadini conquistou o título da Copa do Brasil no mesmo ano de sua chegada, tendo inclusive marcado o primeiro gol na segunda partida da final. Apesar de ter iniciado como uma opção no elenco, o jogador se tornou peça fundamental na reta final da competição, ganhando o carinhoso apelido de Citadeus pela torcida. No entanto, o Atlético Paranaense enfrenta um dilema em relação ao futuro de Cittadini, já que seu contrato está próximo do fim. Desde a última sexta-feira, 30, o jogador está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe, o que tem despertado interesse de clubes como o Vasco e o Cruzeiro. Enquanto o Cruzeiro já teve uma proposta recusada, é esperado que o Vasco faça uma investida nos próximos dias para contar com o futebol de Cittadini. Ambas as equipes interessadas desejam contar com o jogador de forma imediata, ao invés de esperar até o final do ano, quando seu contrato com o Atlético se encerra. No entanto, segundo informações do jornalista Vinícius Furlan, o clube paranaense não pretende liberar o jogador antes do término do contrato, mas também não planeja negociar uma extensão.
Dessa forma, uma possível transferência de Cittadini para o Vasco dependeria de um acordo entre as partes. A contratação de Léo Cittadini seria uma grande adição ao elenco vascaíno, visto que o jogador possui qualidade técnica e experiência em competições importantes. Além disso, o volante poderia trazer sua versatilidade e capacidade de liderança para ajudar o time na busca pelos objetivos na temporada. A possível contratação de Léo Cittadini pelo Vasco da Gama poderia trazer um grande alívio para a equipe carioca, que busca se reestruturar após uma temporada difícil. Com sua experiência e habilidades como volante, Cittadini poderia ser uma peça-chave na proteção defensiva e na construção das jogadas no meio-campo. A luta contra o rebaixamento é uma realidade que assombra o Vasco nos últimos anos, e a chegada de um jogador como Cittadini traria um reforço significativo para evitar uma nova queda. Sua capacidade de leitura de jogo, marcação precisa e qualidade na distribuição de passes poderiam fortalecer o setor defensivo e criar um equilíbrio fundamental para o time. Além disso, a liderança e experiência de Cittadini seriam importantes para motivar e orientar os demais jogadores do elenco vascaíno. Sua presença em campo poderia transmitir confiança e tranquilidade, elementos fundamentais para enfrentar a pressão e superar os desafios que uma luta contra o rebaixamento apresenta. Com o potencial de contribuição de Cittadini, o Vasco poderia vislumbrar um futuro mais promissor e dar passos firmes rumo à permanência na elite do futebol brasileiro. A expectativa agora fica por conta das negociações entre Vasco e Atlético Paranaense, que podem definir o futuro de Léo Cittadini. Enquanto os torcedores vascaínos aguardam ansiosamente por um desfecho positivo, resta aguardar para saber se o meio-campista defenderá as cores do Gigante da Colina na próxima temporada. E aí, torcida Cruz Maltina, o que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários e não percam as novidades amanhã. Forte abraço!